2 flagrantes de atentados à saúde pública aqui em João Pessoa nesta terça-feira. 2 em apenas um dia. No bairro Costa e Silva, a Polícia Civil fechou na tarde de ontem esse lugar aí, ó. Uma fábrica clandestina de linguiças artesanais. De novo, gente. Mais um lugar. A vigilância sanitária atestou que o produto estava inadequado para o consumo humano. Ou seja, estava estragado, estava podre. O delegado, doutor Erilberto Maciel, é quem conta detalhes para a gente dessa ação da polícia. Brilhante ação, deixa eu ver. Aparentemente um local limpo, né, um local arrumado, mas era uma fábrica de linguiça artesanal, mas nós não sabemos a procedência da carne. O órgão de vigilância sanitária esteve no local, atestou como inadequado, chamou o Inlu Transporte, botou no caminhão de lixo e levou para incineração. O crime até 4 anos ele é afiançável na delegacia. Acima de 4 anos ele é levado o suspeito para audiência de custódia. Com uma pena de 2 a 5 anos, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante e comunica ao judiciário e apresenta para a audiência de custódia. Ele atestou inadequado para o consumo. A vigilância sanitária não colocou como impróprio. Então, no segundo caso, do Costa e Silva, o proprietário, nós vamos fazer o procedimento policial, vamos continuar as investigações para saber a origem dessa carne, mas ele foi ouvido e liberado. E ainda nessa terça-feira, ou seja, ontem, a polícia também flagrou um depósito clandestino de carnes que foi fechado no bairro Cruz das Armas. No local foram flagrados vários gatos com ferimentos também, visíveis inclusive, urina de cachorro e muitos materiais descartados de forma irregular, inapropriada. Eu vou fora, olha isso, gente, meu pai do céu, dá até aqui, ó, dá até uma virada aqui no estômago. Ai, como é que chama o negócio aí, Wanderson? Fígado alemão? O que é isso? Pega o baço. Sim, meu Deus do céu. Só tá piorando, Anderson, pelo amor de Deus. O negócio já é nojento e a explicação desse fígado alemão ficou pior ainda. Deixa eu ver na reportagem da Jaceline Marques. Roda aí. Olha, deu até coisa. Vamos mostrar aqui a situação em que essas carnes eram preparadas, viu? Primeiro mostra ali, Marcelo, aquelas ali, ó. Olha os baldes em que as gorduras eram queimadas. Aqui, ó, uma espécie de fogão artesanal. Olha aqui como são armazenadas as carnes. Isso aqui é uma espécie de fígado alemão. O senhor trabalha com esse tipo de carne há quanto tempo, seu Luiz? Esse tipo de carne faz muito, são uns 40 anos que eu trabalho com isso. Eu só faço fígado alemão. Fígado alemão? Somente, o resto eu compro. E o senhor compra esse material aqui para quê? Para vender. E o senhor vende aonde? Nas feiras. Para ser humano? É. E serve para quê? Isso que a senhora está dizendo aí, não é tudo, não é podre não, é só salgado, é porque está em má embalagem, o lugar não está bem adequado. Aí é salgado para quê? Para assar, para fazer o quê? Feijão, um pouco é para a classe pobre que come, que não pode o miúdo de feijão. É o chamado miúdo de feijão. Como foi que o senhor chegou a esse local, doutor? O cidadão fez uma denúncia no 197, nós diligenciamos, pedimos uma equipe para vir aqui e constatamos aqui um local clandestino de fabricação de figo alemão, carne de charque e outros materiais aí para consumo humano. O alerta que a gente faz é que se esse material que está aqui for dado para algum animal, é um crime de maus tratos. Isso aqui é impróprio até para consumo animal. E no ser humano, doutor? Ser humano, realmente a gente fica muito triste em se deparar com uma situação dessa, tá? Uma pessoa oferir lucro com um tipo de material desse, porque certamente, quando a pessoa se deparar com um alimento desse aqui, certamente ele vai ter alguma enfermidade. A gente se deparou aqui com urina de cachorro, com os animais aqui doentes, cheios de enfermidade, gato, cachorro. E aqui parece que seja aqui um lixão, um local de reciclagem de material, misturado a produtos que são feitos para consumo humano. Ele disse que vende na feira. Então o pessoal que vai comprar na feira tem muito cuidado com o que vai comprar, tá? Para que não seja vítima dessa situação. Tem um trem ruim aí no estômago, né? Vou te falar, hein? Se só em olhar já dá Imagina comendo esse trem aí. Em menos de uma semana, gente, foram registrados 3 casos de frigoríficos flagrados em situação irregular. O produto, a carne,
tudo estava impróprio para o consumo humano. Já imaginou os riscos? A gente mostrou na semana passada, estava podre. O material, o produto estava sendo usado para fazer linguiça lá em Santa Rita, estava podre, gente. Agora já imaginou os riscos para a saúde de quem consome, de quem come essa carne? Deixa eu falar ao vivo aqui com o Carlos Daniel, que ele está do lado de um médico, para tratar sobre esse assunto. E a gente acaba, muita gente inclusive, acabou comprando esse produto sem saber de que forma que ele é produzido, de que forma ele é feito, onde ele é feito. Você viu ali, ó, tinha gato do lado, tinha urina, cocô de cachorro. Você imagina o lugar, gente? Carlos Daniel, hein? Vou te falar. Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba. Meu amigo, eu confesso que quando eu vi as imagens desse caso, me deu um embrolho, um negócio ruim. Imagine a situação de você consumir essa carne sem a mínima, sem qualquer condição de armazenamento, de forma ali, para que seja possível, se é que a gente pode chamar assim, a comercialização. E são muitos os casos, 3 casos em menos de uma semana que a polícia descobriu. E em um dos casos, o dono desse galpão, a gente não chama nem de fábrica, desse galpão totalmente sem nenhuma condição de armazenamento, confessou em depoimento à polícia que trabalhava fazendo isso há anos, desde criança. Já era possivelmente ali uma geração que ele dava prosseguimento da família. Então, sabia, tinha consciência dos riscos e continuava fazendo. E muita gente, a gente sabe que uma forma de economizar, uma tentativa de encontrar um item, um produto mais barato, acaba se colocando em risco, consumindo esse tipo de carne. E os riscos para a saúde humana são incalculáveis, são inúmeros. Por isso que a gente convidou o doutor Fernando Chagas, que é infectologista. Doutor, bom dia. O que a gente pode enumerar como os principais riscos de consumir esse tipo de produto? Bom dia João, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, impensável uma situação dessa, né? São riscos, como você bem colocou, incalculáveis à saúde. Só para você ter uma ideia, a partir de 2 horas de uma carne in natura fora da geladeira, já começa a proliferação de diferentes micro-organismos que geralmente a gente já tem, por exemplo, nas mãos, como as bactérias comuns. Esse tipo de situação é um impacto ainda muito para além disso, porque vai além da exposição a infecções por bactérias. Olha que nós temos bactérias que são extremamente perigosas e que podem ser transmitidas através da carne estragada, como por exemplo a salmonela, que causa uma doença chamada febre tifoide, que é uma doença que tem uma potencialidade de causar a morte, assim como também uma outra chamada shigella, que também causa uma infecção grave no intestino. Sem falar em outros micro-organismos. Só para você ter uma ideia, a ovos de tênia, que causa aquela doença que a gente chama de solitária, ascaris lumbricoides, que são aqueles vermes intestinais. Então uma série de micro-organismos que muitas vezes parasitam animais que não são para serem passados por seres humanos de forma alguma, e que quando a gente cria a carne, quando a gente cria o animal para tirar a carne, quando a gente tem todo o cuidado que a vigilância sanitária estabelece para que a gente evite que essas doenças, esses micro-organismos cheguem até a gente. Então, essa situação que se expõe carnes, fragmentos de animais que são triturados para se produzir alimento, é de um impacto muito grande, porque além de não passar por nenhum crivo de cuidado, tem as exposições das bactérias que a gente já falou e também de outros micro-organismos que não deveriam nem sequer chegar nos seres humanos e que a gente pode estar sendo parasitado e nem sequer fazemos ideia desse risco, nem sequer fazemos ideia dessa possibilidade. Doutor Fernando Chagas, a gente viu também que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, que finalmente conseguiu identificar essas fábricas clandestinas, em muitos casos os proprietários que colocavam os rótulos, ou seja, a bel prazer da validade desses produtos, e nitidamente eram produtos estragados, podres, mas em alguns casos fica um pouco difícil do cliente, da pessoa identificar que essa carne não está própria para consumo. Como de fato identificar e saber que aquele item não vai fazer bem? É muito difícil. Quando, principalmente, ela é processada e colocada, por exemplo, na produção de salsichas, de linguiças, a dificuldade é muito grande, né? Mas é como você bem falou, além dos riscos em relação à manipulação da carne dos micro-organismos, tem a questão da própria natureza da carne de se estragar, né? A quantidade do que a gente chama de coliformes fecais, que são fezes, literalmente, acabam sendo muito acima do que o corpo da gente naturalmente processa e aí expõe
expõe demais a gente. Então, se você observar a coloração da carne é importante, né? A carne com a cor viva, o vermelho vivo da carne, isso demonstra que ela está ainda in natura. Quando ela começa a mudar de cor, começa a ficar mais estragada, com o aspecto menos vívido, aí você começa a desconfiar dessa possibilidade. Fora isso é difícil, porque é uma alteração, até como você bem falou, muitas vezes da validade, além do risco da própria manipulação, também do risco de estar muito tempo ali, de ter passado bastante da validade e expõe ainda mais a saúde de todos nós. Doutor, e como nós conversamos também, em muitos casos as pessoas buscam esses tipos de produtos porque são produtos mais acessíveis, estão ali, por exemplo, em feiras livres. Então, se é que a gente pode citar, como identificar um produto que de fato garanta uma segurança, tem alguma etiqueta da vigilância sanitária que possa garantir que é seguro? É importante, infelizmente, não é que a gente esteja falando em prol de grandes empresas, não é isso, mas infelizmente existem aquelas empresas que têm mais confiança de muitos anos. É importante você ver se trata de uma empresa de muitos anos ali no mercado, você procurar os carimbos da vigilância, os carimbos que foram passados pelos processos aqui, digamos, as empresas que literalmente liberam isso, as instituições governamentais que liberam a vigilância e tantos outros. Então, é muito difícil isso aí, mas comprar em lugares de confiança e também procurar marcas e produtos que você já conhece. Importante também, se você está perdendo peso, se você está sentindo desconforto abdominal com muita frequência, muito enjoo, que a gente chama de náusea com muita frequência, está sedentário, tem consumido esses alimentos processados, como linguiças, salsichas, é bom procurar um atendimento médico, é bom ver como é que está a sua saúde, porque muitas vezes a gente pode estar com um verme, com um micro-organismo, ou com alguma situação que esteja atrapalhando a boa saúde da gente, o bom desenvolvimento e saúde da gente, muitas vezes levando você a ficar mais sedentário, a não ter nem disposição, por exemplo, para iniciar uma vida, um momento mais saudável. Então é importante buscar o atendimento médico, a orientação com profissionais como nutricionistas, que aí representa a saúde e representa a vida para todos nós. Doutor Fernando Chagas, obrigado pela participação e as informações esclarecedoras aqui no Correio Manhã. Então é isso, João. A dica de fato para a gente tentar se safar, né, dessas carnes e produtos fora da possibilidade de consumo é de fato procurar as etiquetas da vigilância sanitária e saber onde está comprando esses itens, saber o que está levando de fato para casa. Eu volto contigo, meu amigo. Valeu, Carlão. Meu abraço aí pro doutor Fernando, viu? Obrigado, valeu, Carlão. Agora, o que me preocupa é aquele que trabalha direitinho pagar por aqueles irregulares. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artesanal, né, vai acabar se lascando, porque você vai apostar nessa marca, você vai acreditar em comprar o artesanal, sabendo que pode estar acontecendo isso? Quem trabalha direitinho acaba pagando por aquele que está na irregularidade, que está trabalhando errado, como a gente viu aí, esses flagrantes agora. Em poucos dias, quantos frigoríficos, quantos depósitos foram flagrados trabalhando desse jeito, de forma nojenta, absurda. Eu também acho, o Anderson está dizendo, eu acho que vão aparecer mais por aí, eu também acho. A polícia tem que estar em cima, tem que ir para cima, e eu lamento, quem trabalha direitinho com o artesanal, que eu adoro aquele artesanal, acaba perdendo espaço, acaba perdendo mercado, né?